Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre o resultado da penúltima luta do Bellator 253. Tivemos Ben Henderson, ex-campeão peso leve do UFC, enfrentando Jason Jackson. Só que essa luta não foi na categoria peso leve, o Ben Henderson lutou na categoria meio médio e aí acabou se dando mal, né? Essa luta realmente era uma luta complicada de dar palpite, porque tinha essa incógnita da categoria, né? Porque realmente o Ben Henderson é bem menor do que o Jason Jackson, ele tem 10 centímetros a menos de altura e não é só a altura, né? O porte físico realmente é bem diferente. O Jason Jackson é bem maior ali do que o Ben Henderson. Meu palpite lá no Palpitando do Canal Nocaute foi no Jason Jackson, só eu e o Gabriel Satter fomos aí no Jason Jackson e os outros, se eu não me engano, são 7, né? O Zé do Nocaute, o pessoal do, enfim, do contragolpe, todo mundo ali acabou indo de Ben Henderson, né? Então, eu e o Gabriel Satter acabamos acertando aí, então a gente conseguiu sair na frente nesses 9 palpites que tem nesse final de semana. Aliás, se vocês não acompanham o palpitão lá do canal Nocaute, não esquece de ir lá, que inclusive saiu agora há pouco o vídeo dessa semana, onde tinham esses 2 palpites do Bellator e tem aí mais um monte de palpite do UFC que acontece agora nesse sábado. Mas enfim, falando sobre a luta, né, o que aconteceu? Era o esperado, né, na minha opinião, porque foi o que acabou pesando para eu decidir o meu palpite, né? O Jason Jackson, na minha opinião, não é um lutador melhor do que o Ben Henderson, para deixar claro. Só que a diferença de tamanho, realmente essa diferença de categoria, né, peso leve 70 quilos e o meio médio 77, faz muita diferença. Então, nem sempre o cara ser melhor ou às vezes mais técnico faz com que o cara vença uma luta, né? Então, não acho que o Jason Jackson é um cara ruim, ele é sim um cara bom, né? Só que o Ben Henderson no conjunto é melhor. Só que o que aconteceu nessa luta, né? Ficou muito evidente a diferença de tamanho, de força física, até de punch. Então o Ben Henderson tentou ali fazer o jogo dele, só que era nítido que ele até conseguia conectar um golpe ou outro e tal, mas ele ficou muito acuado, porque ele realmente sentiu essa diferença de porte físico, de força. Então ele acabou ali meio que ficando acuado, e quando tomava os golpes deu pra ver que ele tava meio que assim, tomando um choque de realidade, tomando um susto. Não é a mesma coisa do que ele enfrentar a cara do tamanho dele. Então, apesar de ele ser um excelente lutador, ele realmente acabou ali se perdendo. Então, o Ben Henderson ficou acuado ali desde o início da luta. Além de ficar toda hora acuado perto da grade, ele tentou também aplicar algumas quedas mais de uma vez, em praticamente todos os rounds, e toda vez que ele tentava aplicar queda ali, o Jason Jackson conseguia se defender, e às vezes, inclusive, além de defender, ele conseguia inverter e ele cair por cima. Então, realmente fica nítido como ele era muito mais forte, né, do que o Ben Henderson, porque ele conseguia ali com os braços dominar, inverter e colocar o Ben Henderson de costas no chão. O Ben Henderson tem muita qualidade mesmo por baixo, então o tempo inteiro ele tentava tirar as costas do chão, tentava ali fazer transição, tentava sair de baixo. Então ele buscava ali dentro do possível fazer alguma coisa, mas realmente é muito complicado, né? O Jackson conseguiu acertar chute alto, conseguiu ali aplicar depois de um chute alto um golpe com a mão também, levou ali o Ben Henderson ao solo, né? Foi um flashdown, né? Ele bateu e levantou ali. Então, assim, a luta ficou muito complicada para o Ben Henderson. Ele conseguia, como eu disse, conectar um golpe ou outro, um chute ou outro, um soco ou outro, mas ele não causava grandes danos no Jason Jackson, enquanto o Jackson, quando golpeava, dava para ver que realmente machucava mais, né? Então, assim, o Ben Henderson tentou fazer tudo dentro do alcance dele, né? Não dá nem para dizer que ele errou na estratégia da luta, ele lutou mal, ele deu algum vacilo ali que ele acabou, por isso que ele acabou perdendo a luta. Na verdade não, na verdade ele tentou na trocação, conectou alguns golpes mais, recebeu muitos com mais potência, tentou ir para a queda, também não conseguiu, tentou depois buscar uma finalização, teve uma ou outra queda só, se não me engano, acho que foi no terceiro round, que ele colocou o Jason Jackson ali sentado, né, de costas na grade, mas depois, quando o Ben Henderson pegou as costas, o Jason Jackson conseguiu sair. Então, assim, o Ben Henderson foi aquele cara do MMA mesmo, um cara completo como ele é. Então ele tentou, né? Ele tentou na trocação, ele tentou os chutes, ele tentou os socos, ele tentou aplicar queda, ele tentou a finalização. Então assim, ele foi buscando realmente alguma saída, mas não foi suficiente. O Jason Jackson conseguiu se defender, conseguiu ficar por cima a maior parte do tempo, conseguiu conectar os melhores golpes. Então assim, o Ben Henderson até, eu acho que acabou se desgastando mais fisicamente, gastando mais gás, justamente porque ele tinha que gastar o gás para tentar
compensar a força, né? Então é aquela coisa, se o cara é muito mais forte que você, para você segurar a força do cara, você acaba gastando mais energia para tentar segurar a força do cara, né? Então o cara que tem a força física a favor dele, às vezes ele nem vai precisar se cansar tanto, né? Porque a força que ele faz ali é menor, né? O cara não precisa dar 100% da força dele, né? Porque nesse caso aí, sei lá, 70% da força do Jason Jackson já exigia ali 100% de potência do Ben Henderson. Então você acaba se cansando mais quando você luta contra um cara que é muito forte, né? Então assim, o Ben Henderson perdeu a luta claramente, né? Para mim ele perdeu os 3 rounds, que foi a pontuação aí dos juízes, então não tinha como ter dúvida, né? Então assim, essa foi na verdade uma luta onde o palpite foi baseado, pelo menos estou falando do meu palpite, né? Porque eu não sei como que os outros avaliaram, mas no meu palpite foi avaliado mais ou menos assim, né? No lado racional eu pensei, bom, Ben Henderson é favorito, porque ele é melhor, mais completo e tal, só que aí ao mesmo tempo eu parei e pensei, falei, mas a diferença de tamanho, e considerando que são 7 quilos a mais do peso leve, falei, não sei se o Ben Henderson vai ter qualidade, né, para poder, suficiente, né, para sobrepor a diferença de tamanho, de envergadura, de força, né? E aí eu acabei pendendo mais pro lado do Jason Jackson, né? E realmente foi o que a gente viu, né? É claramente a percepção que eu tive assistindo a luta, claramente o que fez diferença aí para definir o vencedor foi tamanho. Tamanho, força e envergadura. Não vou tirar os méritos do Jason Jackson de controle de distância, os golpes bem conectados e tal, isso não. Mas é aquela coisa, o Ben Henderson também conectou os golpes dele, só que a diferença é a potência, né? Então assim, se o Jason Jackson fosse menor e com a mesma força do Ben Henderson nessa mesma luta, provavelmente o Ben Henderson venceria, né? Então acontece, né? O esporte evoluiu de um jeito que não é mais que nem antigamente, né? Que você pega um cara que é muito menor, só que ele tem muito mais habilidade, ele conhece muito mais e tal, e ele vence um cara muito maior, né? No dia de hoje, o esporte, no nível que está hoje, já não tem mais essa discrepância, né? Então, o cara pode ser pior que você, mas se ele é muito maior e mais forte, não tem jeito, ele pode acabar vencendo, né? Luta é luta. O Ben Henderson poderia ter finalizado quando ele pegou o braço ali e tal, mas não foi o que aconteceu, passou bem longe. Então a gente teve aí o ex-campeão peso leve do UFC, né? Do UFC, Ben Henderson, perdendo para o glorioso Jason Jackson. Uma luta ok, não achei uma luta chata não, mas também não é a luta mais emocionante do mundo. Mas, aliás, inclusive, só para fechar o último destaque, eu acho que o Ben Henderson suportou bem, viu? Porque poderia sim ter sofrido um nocaute técnico ali, porque ele tomou umas porradas boas ali e mesmo assim suportou. Então, não vou criticar muito assim o Ben Henderson, eu vou criticar mais pela escolha de ter lutado no meio médio. Isso aí eu acho que ele bobeou, né? Mas agora na luta, ter suportado os golpes que ele suportou, ter ali se entregue, foi trocar, enfim, tentou, deu pra ver que ele se esforçou, né? Só que realmente não tinha como. Eu gosto do Ben Henderson, mas realmente não é uma boa pra ele meio médio. Ele tem que ficar no peso leve, porque é a mesma coisa do Rafael dos Anjos. No meio médio não vai dar, não é sua categoria, não dá, fica no peso leve, que é o ideal. Mas enfim, essa é a minha opinião, a minha visão, né, do que eu assisti aqui na luta. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, se você acha que o maior erro do Ben Henderson não foi nem na luta, foi a decisão de ter lutado nessa categoria, ou enfim, qualquer outra opinião que você tiver, deixa aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!